Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para mais uma aula nessa nossa reta final rumo ao concurso do ICMBio. Se você está assistindo essa aula aqui pelo YouTube, aproveita aí, já deixa o like, deixa seus comentários, conta pra gente como é que tá aí a sua rotina de estudo, para onde você vai prestar a prova, o que vocês estão sentindo aí nessa reta final para o concurso do ICMBio, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva também, que assim como esse evento, vários outros vão acontecer aí para esse e para os outros concursos que já estão com editais publicados e que ainda vão ser publicados, tá? Previstos. Então, não perca tempo, já se inscreve aí. Se você está vendo nossa aula pela plataforma do Soma Concursos, aproveite aí todos os recursos que a plataforma traz para vocês, tá bom? E para quem ainda não é aluno do Soma Concursos, dá tempo, tá? Entra lá no site Soma Concursos, www.somaconcursos.com.br e veja todas as oportunidades de preparação que você tem lá no site. São vários cursos, assinatura completa, cursos específicos, enfim, um monte de coisa para te ajudar aí nessa preparação, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que está lá no seu edital para a prova discursiva, que é o turismo em áreas protegidas, tá? Então a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, eu vou só trazer aqui alguns pontos essenciais para vocês, tá? Coisas que eu acho que vocês podem abordar caso esse assunto caia para vocês lá na discursiva, beleza? Então a gente vai falar especificamente sobre esse assunto aí. Deixo minhas redes sociais para que vocês acompanhem lá tudo que eu posto, né, sobre concursos, enfim, né, informações aí sobre meio ambiente, reportagens e tudo mais, tá bom? Bom, gente, a maior parte da nossa aula vai ficar com essa telinha dividida aqui, porque o que eu quero mostrar para vocês são os tópicos que eu acho que são mais, que vocês precisam abordar de alguma forma lá no seu texto, tá? Lógico que a gente sabe que a Sebrasp tem uma forma de cobrança em dissertativa muito específica, então ela dá o tema, mas ela direciona ali com 2 ou 3 perguntas, né, 2 ou 3 assuntos que você necessariamente precisa abordar aí durante a sua dissertação, tá? Então, fica difícil da gente tentar adivinhar o que vai ser cobrado. Eu vou trazer um monte de informações aqui para vocês, para que você chegue na prova munido dessas informações e consiga ali, então, ajustar o que você pode ou não falar aqui, de acordo com aquilo que está sendo cobrado lá pela banca, beleza? Nós vamos começar, gente, falando aqui sobre alguns conceitos. Óbvio, se a gente está falando de turismo em áreas protegidas, a gente precisa saber o que é isso, o que é turismo e o que são áreas protegidas, tá? Então, já trouxe aí um conceito para vocês do que é área protegida. Então, as áreas protegidas são os espaços geográficos claramente definidos, reconhecidos, dedicados e geridos por meios legais ou outros instrumentos eficazes com o objetivo de garantir a conservação da natureza em longo prazo, juntamente com serviços ecossistêmicos e valores culturais, tá? Isso aí é um conceito, então, né, geral de áreas protegidas. Então, sempre que a gente tem aqui uma área delimitada ou por instrumento jurídico ou por algum outro instrumento, né, e que a gente, então, usa essa área, o objetivo dessa área é garantir a conservação da natureza a longo prazo, a gente está falando de áreas protegidas. No mundo todo, a gente tem diversas aplicações para áreas protegidas. Aqui no Brasil, a gente considera as unidades de conservação como áreas protegidas, que tem, inclusive, aqui um dispositivo legal em relação a isso. Os mosaicos, que vão ser ali, então, esses conjuntos de unidades de conservação. E os territórios indígenas e quilombolas, tá? Esse mapa que tá aqui para vocês, vou colocar até em tela cheia para você ver, mostra, então, aí, né, todas as áreas protegidas que a gente tem distribuídas aqui no Brasil.
a maior parte delas relacionadas sim a unidades de conservação e outras não, tá? Então, a gente tem aí essa distribuição de áreas protegidas no Brasil. O que eu quero que você lembre aqui, tá? Que as áreas protegidas, o próprio nome já está falando, ela tem esse objetivo de garantir conservação, tá? Então, se a gente quer ter uma área onde eu vou garantir a conservação, toda a prática de turismo nessa área precisa ser voltada para essa finalidade, tá? Então, nós vamos ver agora cada uma dessas três situações, né? As unidades de conservação, os mosaicos e os territórios indígenas e quilombolas, para a gente ter aí, então, essa noção. Vou pôr em tela cheia de novo, porque tá muito pequenininho. Quanto à unidade de conservação, isso aqui você já tem na ponta da língua, né? A gente tem aqui unidade de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável. Então, o que são unidades de conservação? Unidades de conservação vão ser esses espaços territoriais, tá? Junto com todos os recursos, né, ambientais, ecológicos, enfim, tudo que a gente tem dentro desse espaço ali, tá? Que vão ter características naturais que são relevantes de alguma forma, e esses espaços, eles são instituídos por lei. Então, você já estudou lá o SNUC, você sabe que existe ali uma normativa, existe um ato normativo para instituir uma unidade de conservação, tá? E aí, claro, dependendo da classificação dessa unidade de conservação, ela vai ter um objetivo específico que a gente, inclusive, vai ver mais pra frente, tá? Mas o que importa aqui pra gente? No Brasil, unidades de conservação são esses espaços instituídos legalmente que tenham aqui, né, características naturais, ambientais, ecológicas que são relevantes para esse objetivo de conservação, tá? A gente pode ter unidades de conservação de proteção integral, quais sejam as estações ecológicas, a reserva biológica, o parque nacional, estadual ou parque municipal, monumento natural e o refúgio da vida silvestre. E como uso sustentável, a gente vai ter a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional ou estadual ou municipal, reserva extrativista, reserva da fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Só que eu não tenho dúvida que já está aí tatuado, né, na sua cabeça, você já sabe isso daqui de cor, então a gente não tem que ficar batendo muito nisso. A gente ainda vai ver mais para frente essa relação entre o turismo e os objetivos de cada uma dessas unidades de conservação, tá? O que são os mosaicos? Os mosaicos, eles são esse conjunto de unidades de conservação que ficam próximas, que ficam justapostas ali, ou que até se sobrepõem, tá? Por quê? Porque eu posso ter uma unidade de conservação que é nacional, que tem dentro dela uma unidade de conservação estadual, enfim. Isso tudo forma esses mosaicos. Trouxe aqui na foto, vou também colocar em tela cheia, um mosaico da Amazônia Oriental. Então, a gente tem ali diferentes unidades de conservação, né? Por exemplo, Parque Nacional, Parque Natural Municipal, Terra Indígena, Unidade de Conservação de Proteção Integral e Unidade de Conservação de Uso Sustentável, tá vendo? Então, a gente tem ali várias unidades de conservação, e o interessante aqui é que não é só unidade de conservação, tem também terra indígena, né, que estão ou sobrepostas ou justapostas, né, muito pertinho ali uma da outra, e que juntas, unidas, elas formam então esse mosaico. A intenção de se fazer mosaico é justamente manter uma conectividade entre essas áreas protegidas. Então, a área protegida, se ela fica extremamente isolada, a gente acaba não tendo uma eficiência de conservação muito grande. Então, esses mosaicos servem, então, para isso. Inclusive, haver um mosaico pode influenciar bastante na atividade de turismo nessas áreas, tá bom? E a gente tem, então, terras indígenas, né? Terra indígena é um território demarcado e protegido para a posse permanente e uso fruto exclusivo de povos indígenas. Então, existe toda ali, né, um reconhecimento de ocupação desses povos para aquela área. Essa área é demarcada e considerada, então, como terras indígenas aqui no Brasil. Tem esse mapa aí, então, né, com a demarcação das terras indígenas aqui
no Brasil. E a gente tem ainda os quilombos, tá? Os quilombos, eles vão ser, então, reconhecidos, né, como aqueles grupos étnicos, raciais, que façam, então, né, essa autoatribuição, que se autoatribuem assim, dessa forma, que tenham uma trajetória histórica própria, dotados de relação territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Ou seja, gente, são esses grupos étnicos raciais que carregam ali uma história de ocupação daquele local, que está relacionado com o processo de escravidão no Brasil e resistência desses grupos a esse processo, tá? Então, existe um reconhecimento também aí no mapa, né? As áreas de quilombos, quilombolas, então, que são reconhecidos, e são um mapa ainda de 2022, que são reconhecidas aqui no Brasil. Isso também é considerada como área protegida, tá? Óbvio, gente, que para esse tema aqui, o que vai ser, o que você precisa abordar com mais veemência na sua dissertação, ou dar prioridade pelo menos, são as unidades de conservação, que é o tema que está relacionado e que é muito caro, então, para o ICMBio, tá? Então, se você tem conteúdo demais para colocar e não sabe o que selecionar, foca nas unidades de conservação, que é basicamente o que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Preciso também te explicar o que é o turismo nessas áreas, ou o tal do ecoturismo, tá? O ecoturismo é considerado um segmento lógico da atividade turística, só que é um segmento específico, porque ele vai usar, então, né, o patrimônio natural, então todo esse recurso natural e cultural que a gente tem de forma sustentável. Então, é um tipo de turismo que te coloca em contato com o recurso natural, mas que traz também essa conscientização ambiental, essa sensibilização sobre a conservação, tá? Então, e esse tipo de turismo, ele é, sim, muito importante em áreas protegidas, porque é um jeito de trazer este contato, mostrar à população a importância daquele ambiente, né? Por que aquilo ali está protegido? Será que as pessoas entendem? Por que é uma área protegida? O que tem de tão importante ali para proteger? Então, traz essa proximidade para as pessoas, né? Junto com essa a atividade turística, tá? E, ao mesmo tempo, dá um suporte para a conservação, tá bom? Então, dessa área ali. Então, o ecoturismo, ele surgiu por essa necessidade das pessoas, né? Antes a gente vivia muito isolado, cada um vivia em um continente, o deslocamento de um lado para o outro era muito difícil. Basicamente, as pessoas ficavam sabendo que existiam em outro continente por livros e por desenhos que naturalistas faziam. Então, o que acontece é que com a globalização ficou muito fácil da gente transitar por esses territórios e conhecer novas áreas. Mas, por mais que tenha ficado mais fácil, e isso é positivo, então a gente consegue ir nos locais de forma mais fácil, isso também ficou, lógico, né? Mas gera mais impactos, que é justamente o que a gente passa a discutir aqui, então, nessa relação entre o turismo, ou o ecoturismo, e as áreas protegidas, tá? A gente vai discutir bastante sobre isso aqui agora. Então, como eu disse para vocês, por mais que seja, sim, muito importante a gente ter este contato da sociedade com essas áreas protegidas, até para que a sociedade entenda o motivo da proteção e se aproxime daquele conceito e compre aquela ideia, a gente precisa ter alguns princípios, né? Que esse turismo vai ter que obedecer, vai ter que seguir, para que ele seja de fato sustentável, para que isso não gere mais prejuízo para aquele ambiente do que benefício, tá? Esses princípios são esses que estão aí em tela para você. Então, primeira coisa, né, no ecoturismo é preciso salvaguardar as qualidades ambientais e ou culturais que atraem o turista. Gente, se a gente está usando uma área, tá, explorando essa área de forma turística, quer dizer, eu uso aquilo ali para atrair pessoas para que elas queiram conhecer aquele lugar.
a sua moeda de troca aqui é justamente a qualidade daquele local. É o que tem ali de interessante naquela área, no ambiente natural, para que as pessoas vejam, para que as pessoas vivenciem. Então, o princípio fundamental do ecoturismo é manter isso em equilíbrio, é manter esses processos ecológicos, quiçá restaurar aqueles que já não existem mais, tá? Então, salvaguardar. O que quer dizer salvaguardar? É garantir que, ao longo do tempo, aquilo que atrai o turista em uma área protegida seja mantido. O que é o que atrai o turista? O ambiente natural, tá? É simplesmente a coisa ser como ela é, sem impacto, sem interferência humana de grandes proporções, tá? Então, é basicamente isso, conservar o tal do patrimônio natural e a biodiversidade. Isso é um princípio básico do ecoturismo. Isso é um princípio básico, então, desse turismo em áreas protegidas. Outra coisa, respeitar o direito de povos indígenas e tradicionais e das comunidades locais em sua autenticidade sociocultural, conservar sua herança cultural viva e valores tradicionais e contribuir para a compreensão e tolerância interculturais. Gente, isso daqui é importantíssimo quando a gente fala de unidade de conservação de uso sustentável, onde a gente vai ter a presença efetiva de comunidades tradicionais, de povos indígenas, de quilombolas, tá? Outras comunidades locais extrativistas. Então, é muito importante que o turismo entenda que, ok, nós estamos trazendo gente aqui para ver os povos indígenas, para ver ali as quebradeiras de coco, para ver ali uma comunidade caiçara, porque as pessoas têm curiosidade de conhecer e de entender. Mas esse turismo em nada pode desrespeitar o modo de vida dessas pessoas, as tradições que existem ali, tá? Até porque muito disso está relacionado com a conservação do ambiente. A gente já discutiu em outras oportunidades aqui o papel essencial dessas comunidades locais, tradicionais, dos povos indígenas, quilombolas, enfim, na conservação do ambiente, tá? Porque justamente eles têm essa cultura de subsistência, eles dependem culturalmente, na religião, na subsistência alimentar, eles dependem daquele ambiente. Então é super importante manter isso e de forma alguma o ecoturismo pode alterar essa expressão cultural, religiosa, as tradições que existem ali, tá? Outra coisa, outro princípio é garantir operações econômicas viáveis e de longo prazo, trazendo ali benefícios socioeconômicos que são distribuídos de forma justa a todos os detentores de direitos e partes interessadas, oportunidades estáveis de geração de emprego e renda e serviços sociais para comunidades anfitriãs, gerando ali, então, né, resultando num alívio da pobreza. Gente, tá, às vezes é muito legal isso, né, eu falar assim, não, eu quero aproximar a população, a sociedade dessa comunidade tradicional aqui, para ela entender como que esse povo vive, o que eles fazem aqui, né, como que eles extraem, como que eles convivem com esse ambiente natural e tudo mais. Mas a gente precisa entender que essas operações econômicas, né, que esse turismo, ele precisa ser viável a longo prazo. Então, eu preciso conseguir com que essas comunidades se beneficiem também do turismo. Essas comunidades seria muita exploração a gente usar, por exemplo, a gente está visitando aqui a Amazônia, vamos conhecer uma comunidade indígena, tá? A gente chega lá, conhece essa comunidade e toda a renda que foi gerada daquele passeio, porque nada disso é gratuito, as pessoas pagam para fazer isso, né? Se isso não for dividido com aquela comunidade, a gente está explorando aquelas pessoas, né? Então, precisa garantir essa viabilidade econômica a longo prazo e, mais do que isso, garantir que os benefícios sejam distribuídos, tá? Que esse turismo vai, de fato, gerar renda
para a comunidade ao entorno, né, vai gerar renda, porque o turismo ele pode sim trazer um malefício muito grande economicamente para uma região, tá? Então, é bem importante que a gente consiga ter aí esse alívio da pobreza, esse benefício econômico distribuído proporcionalmente, tá? Proporcionar oportunidades apropriadas para facilitar uma experiência significativa de alta qualidade para o visitante, que contribua para um maior senso de comprometimento pela natureza e áreas protegidas. Gente, isso aqui nada mais é do que garantir que quem está visitando aquela área protegida saia dali sensibilizado, tá? É isso que a gente fala. Então, dentro da educação ambiental, a gente nem gosta de falar tanto educação ambiental, precisa existir muito mais do que uma educação, uma sensibilização, mais do que entender que aquele parque ali existe, entender que, né, as coisas acontecem ali naquele local, a gente precisa de fato entender que aquilo precisa te sensibilizar, a gente precisa de fato entender da importância intrínseca daquilo que está acontecendo ali, tá? Então esses são alguns princípios que precisam ser então seguidos, atendidos quando a gente fala em turismo em áreas protegidas. Agora a gente vai falar de alguns aspectos então do turismo em relação às áreas protegidas que a gente precisa observar. Primeiro, o ecoturismo, né, ou turismo em áreas protegidas, ele precisa necessariamente respeitar esse tripé da sustentabilidade. Ele precisa ser, de fato, um turismo sustentável, tá? Então, sempre que a gente fala em ter um turismo, ter um movimento turístico em uma área protegida, a gente precisa considerar o tripé da sustentabilidade, são esses 3 pontos que vocês estão vendo aí na tela, né? E tudo isso precisa funcionar de forma harmônica e equilibrada, tá? Ou seja, sim, a área protegida, né, ou o turismo nessas áreas protegidas precisa sim contribuir para a conservação. Isso é o princípio básico do ecoturismo, né? Então tá, tudo bem, a gente vai levar as pessoas para ter contato com aquele ambiente natural, mas isso precisa ter uma contribuição para a conservação da natureza, né? Senão é uma ação não benéfica ao ambiente. Da mesma forma, esse turismo em áreas protegidas precisa gerar benefício econômico para aquela região onde ele está acontecendo, tá? Então, precisa ajudar ali tanto a região a se manter economicamente, quanto, por exemplo, quem faz a gestão dessas áreas protegidas a manter a conservação, a manter a estabilidade ecológica e tudo mais, tá? E a gente precisa, lógico, também contribuir para o enriquecimento da sociedade, da cultura naquele local. Então, na mesma medida, né, toda a cultura local, toda a sociedade precisa, esse meio social dessa área onde acontece o ecoturismo, precisa ser mantido. Isso então, né, gerar aqui manter, né, a sustentabilidade no turismo, que é um dos princípios, né, manter um valor ambiental, um valor econômico e um valor social, todos eles equilibrados, tá? Um outro ponto que eu queria discutir com vocês é justamente o fato de que o turismo em áreas protegidas, ele sempre precisa estar alinhado ao contexto dessa área protegida, tá? Então, a gente vai falar aqui de unidade de conservação, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável. A gente precisa entender que cada uma dessas unidades, elas têm, sim, objetivos específicos de conservação, tá? E aí, em algumas delas, inclusive, a visitação nem é permitida, como essas duas que a gente está vendo aqui de proteção integral, a estação ecológica e a reserva biológica. Então, a estação ecológica é um tipo de unidade de conservação bem voltada aqui, né, para pesquisa científica, por isso, então, que a visitação pública ali, ela não é permitida e existe uma exceção quando essa visitação, então, é voltada para o objetivo educacional. Então, por exemplo, uma estação ecológica que vai receber a visita de uma turma de faculdade que vai ali para entender alguma coisa, né? Algum tipo de pesquisa que tem ali dentro. Então,
tem sim essa visitação, mas ela não é turística, entende? Ela está sempre voltada para esse fim educacional. Mesma coisa a reserva biológica. Na reserva biológica a gente tem esse objetivo, né? De preservar ali uma biota e tudo que está relacionado, né, com a ecologia dessa biota, que é um ser vivo que esteja ali, né, seja vegetal, seja animal, sem interferência direta humana nenhuma, a menos que seja para fazer ali recuperação ou manejo dessa área para esse fim, tá? Então, da mesma forma que a visitação é proibida, mas ela vai ser permitida quando for para objetivo educacional. Da mesma forma, vou levar uma turma ali para entender uma pesquisa sobre um determinado animal, uma planta, tá? Qualquer coisa nesse sentido. Mas entende que, então, na estação ecológica e reserva biológica, são duas áreas de unidade de conservação onde o ecoturismo não é permitido. A gente não vai ter ecoturismo nessas áreas protegidas, tá? Por quê? Porque o incentivo aqui para essas duas áreas, os objetivos dessas duas áreas são muito específicos. Uma é voltada para a pesquisa científica e a outra é voltada, né, para a conservação integral de uma biota, de um ser vivo ali, que é muito importante, que às vezes é inclusive muito sensível. Então, não vai ter visitação. Mas a gente tem aqui outras unidades de conservação de proteção integral, onde a visitação pública é sim permitida, que é o Parque Nacional, o Monumento Natural e o Refúgio da Vida Silvestre. Cada um deles também tem objetivos diferentes. O Parque Nacional vai, né, preservar um ecossistema inteiro, né, que tem uma relevância ecológica, que tem uma beleza cênica, também serve para pesquisa científica, também tem atividades de educação e interpretação ambiental, recreação em contato com a natureza e turismo ecológico. Então, eu acho que de todos aqui, o Parque Nacional, quando a gente fala em unidade de conservação de proteção integral, é aquele que traz já no seu objetivo essa prerrogativa do turismo, tá? A gente quer que tenha aqui esse contato da sociedade com o ambiente natural, por meio da recreação, por meio do turismo ecológico, tá? Então, a visitação pública é sim permitida, mas ela tem que estar de acordo com o plano de manejo daquele parque, tá? No monumento natural, são sítios raros ali, singulares, de grande beleza cênica que são preservados, da mesma forma a visitação pública é permitida, e o refúgio da vida silvestre está relacionado com proteger ambientes naturais, que vai permitir ali, né, que algum ser vivo, alguma espécie ou alguma comunidade mantenha a sua existência ou a sua reprodução, né, um nicho ecológico ali específico, seja essa espécie nativa e permanente aqui no Brasil, seja ela migratória. Então, nos dois casos é possível a gente ter visitação, tá? O que eu queria apontar aqui para vocês? De que o Parque Nacional, ele tem dentro do seu objetivo, isso aqui eu tirei da legislação do SNUC, tá? Tem dentro do seu objetivo a prerrogativa do turismo ecológico, tá? Então, a gente quer, um dos objetivos de existir Parque Nacional é justamente que essa área sirva também para o turismo ecológico, tá? Dentro de unidades de conservação de uso sustentável, a gente tem sim, a maior parte delas permite a visitação pública, tá bom? A única que não fala nada sobre isso são as áreas de relevante interesse ecológico, são áreas pequenas e particulares, né, que tem sim essa finalidade ali de manter os ecossistemas naturais, mas que como são áreas, né, mais restritas e áreas particulares, essa coisa da visitação pública não ficou expressa aqui legalmente. Mas quando a gente fala da APA, área de proteção ambiental, a APA já é uma área bem maior, uma área bem mais extensa, né, que tem ali algum grau de ocupação humana, vai ter, né, algum tipo de ocupação humana, mas que tem também recursos, né, bióticos e abióticos, então coisas vivas e não vivas, recursos estéticos, recursos culturais, qualquer coisa assim que seja muito importante, que tenha uma relevância, né, ecológica ali. E aí o objetivo básico da APA é proteger a diversidade biológica,
disciplinar essa ocupação já é uma área ocupada, então a APA ela vai disciplinar essa ocupação e garantir a sustentabilidade do uso dos recursos naturais ali, tá? Então, gente, só de ter essa ocupação humana em larga escala, ter a visitação pública ali na APA, né, na área de proteção ambiental, é muito importante, tá? A gente pode ter, então, áreas públicas e áreas privadas como fazendo parte da APA, e aí essa visitação, lógica, é estabelecida, né, ou pelo órgão gestor daquela área ou pelo próprio proprietário daquela área, mas trazer a população que pode, inclusive, explorar comercialmente isso, tá? Então pode ser um proprietário que está dentro de uma APA e que usa aquele local ali para o ecoturismo, tá bom? Mas é importante, então, que a gente tenha essas autorizações aí em relação aos proprietários e aos gestores aí, né? E aí a gente tem a Floresta Nacional. Floresta Nacional vai ser, né? São essas áreas que são cobertas ali com vegetação florestal, de espécies que vão ser predominantemente nativas, então a maior parte do que tem ali é espécie nativo. E aí o que se quer com a Floresta Nacional é garantir esse uso múltiplo sustentável dos recursos florestais, tá? Então quer dizer, entender como utilizar esse recurso e ao mesmo tempo manter aquela comunidade vegetal nativa. E além disso, a pesquisa científica dando sempre ênfase nesses métodos de exploração sustentável da floresta nativa. Também são locais onde a visitação pública é permitida, né? E é interessante justamente para a gente conseguir entender, né? Não só o ambiente, mas essa exploração sustentável, essa possibilidade, né, de exploração sustentável dos recursos, tá? Essa visitação pública vai sempre de acordo com o plano de manejo da unidade de conservação, tá bom? E a gente tem ainda as reservas. Então, reserva extrativista é um tipo de unidade de conservação que tem ali, né, alguma população extrativista tradicional. Então, o que é uma população extrativista tradicional? São aquelas populações que têm a sua subsistência baseada na exploração dos recursos naturais ali pelo extrativismo. Então, elas extraem daquele ambiente natural o que elas precisam para sobreviver, tá? Pode complementar isso com agricultura de subsistência, criação de pequenos animais, né, animais de pequeno porte, mas a sua subsistência maior vem, então, desse extrativismo. O objetivo de uma reserva extrativista é proteger, né, essa área ali, ela vai ser, então, destinada para proteção justamente da cultura dessas populações de sul, garantindo a sua subsistência, né? E também assegurar o uso sustentável dos recursos naturais. São áreas onde a visitação pública é permitida também, de acordo com o plano de manejo e com os interesses locais. O que quer dizer isso, interesses locais, professora? Quer dizer que essas populações extrativistas precisam estar de acordo com isso. Isso precisa ser de interesse, né? Então, assim, se o que se julga é que essa visitação vai gerar mais prejuízo para uma população específica do que benefício, isso precisa ser considerado, tá? Reserva da fauna. A reserva da fauna já é uma área de um ambiente natural que tem populações animais nativos, né, da fauna nativa do Brasil, terrestre ou aquática, que vive aqui ou que faz, né, o seu processo migratório e que vai ser, então, ali, né, uma área destinada para estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos, tá? Então, o próprio nome aqui já está falando, né? O próprio objetivo aqui já fala, né? É para, sim, reservar essa área para a gente entender como que faz o manejo de uma determinada espécie, o manejo econômico, como que a gente pode, então, né, explorar isso de forma sustentável. Da mesma forma, a visitação pública é permitida de acordo com o plano de manejo. Já a reserva de desenvolvimento sustentável,
É uma área também natural que vai ter populações tradicionais. Essas populações têm ali todo um histórico, né, de vida, de existência, que está relacionada com a exploração de recursos naquele local, recursos naturais naquele local, com técnicas, com ações, com práticas que são ali desenvolvidas ao longo de muitos anos e passadas de geração para geração, né? E que acabam então se adaptando, tendo a sua vida toda adaptada àquela condição ecológica ali, tá? Essas populações, elas têm um papel fundamental quando a gente fala na conservação desses locais. Então, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, além de preservar a natureza, também precisa assegurar as condições e meios necessários para a produção e melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, que vivem ali, então, nessas áreas, e valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente desenvolvido por essas populações, tá? Aqui, gente, olha, isso é muito importante também a gente entender. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é um tipo de unidade de conservação de uso sustentável, onde a visitação é inclusive incentivada, tá? Porque é trazer então ao público essa noção de como que essas populações fazem, né, todo o seu processo ali de exploração do recurso de forma tradicional, né, há muitos e muitos anos, passando de geração para geração, não gerando impacto para a natureza e ainda contribuindo para essa conservação. Então, é uma forma de aproximação, tá, da população, da sociedade, com essa forma de vida. E a gente tem a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que aí são áreas particulares, né, uma área privada, que vai ter ali, né, o seu reconhecimento como uma área para conservar a diversidade biológica eternamente, né? Ela é, então, um tipo de reserva quando o proprietário recebe, só é perpétuo, tá? Então, é para todo o sempre. Também a visitação pública é permitida para turismo, para recreação e para educação e, lógico, vai estar submetida aí à vontade e às prerrogativas do que o próprio proprietário vai querer, tá? Bom, gente, vamos falar agora do ecoturismo e a experiência do visitante, tá? O que a gente precisa entender aqui? A gente precisa entender que esse ecoturismo precisa ter um efeito no visitante, tá? Então, a interação que a pessoa vai ter com aquele ambiente, as reações, as sensações, tudo isso vai gerar nela memórias, vai gerar nela conceitos, vai gerar nela uma sensibilização, né? E o que a gente entende com ecoturismo é que essa experiência precisa ser de alta qualidade, tá? Então, toda a visita, todo o turismo, todo o contato, ele precisa ser muito bem planejado, tem que ter motivações certas, em momentos certos, para que essa experiência seja realmente efetiva e tenha também esse efeito na conservação, tá? Então, a experiência do visitante é muito importante. Outra coisa que o ecoturismo precisa considerar é a ética de conservação, tá? É um dos objetivos principais do turismo sustentável, não só satisfazer o cliente, então você vai visitar um parque nacional, você sai dali, achei tudo lindo, não, mas incentivar a ética da conservação por parte dos visitantes. Se você sai dali sabendo que você não pode levar uma pedra, que você não pode levar uma orquídea, qualquer coisa nesse sentido, isso já é um grande ganho ali para a ética da conservação e mais do que isso, saindo dali com a noção, né, do valor intrínseco daquele ambiente, então, daquele local para a região, né, para o ambiente ecológico como um todo. Agora a gente vai falar um pouco dos impactos, tá? Impactos positivos e impactos negativos que a gente tem com o ecoturismo nessas áreas protegidas. Então, como impacto ambiental positivo do ecoturismo em áreas protegidas, o que a gente tem?
A gente tem essa educação ambiental, né? Então, a educação pública é trazer ao público as questões ambientais, a necessidade de conservação, né? Tornar isso público e de conhecimento de todos é um ganho ambiental muito grande, né? Transmitir o entendimento e maior atenção aos valores e recursos naturais por meio de experiência, educação e interpretação. É justamente trazer esse senso de pertencimento, né? Esse senso de entendimento de que aquilo ali de fato é importante estar protegido. Estimular essa consciência sobre o valor e a proteção dos recursos naturais, principalmente para os residentes. Às vezes, os residentes de áreas protegidas acham que aquilo ali é muito mais chato e maléfico do que benéfico. Então, trazer esse conceito, né, essa valorização, essa noção do valor real que aquilo ali tem, né, tanto ambientalmente, quanto socialmente, quanto economicamente, é um benefício muito grande que a gente tem com esse turismo em áreas protegidas. Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de boas práticas ambientais e sistema de gestão, sempre influenciando aí, né, essas ações de viagem, de turismo na região e o comportamento dos visitantes. Isso tudo, né, quando a gente tem um turismo bem desenvolvido, acaba acontecendo ali na prática, e apoiar um monitoramento ambiental e de espécies através de uma ciência cidadã. Então, a partir do momento que a gente traz o foco para aquela área protegida, as pessoas conhecem, mais interesse a gente desperta. Então, vem um grupo de pesquisa, né, empresas interessadas para conseguir fazer esse monitoramento aí e essa manutenção, tá? Como impactos econômicos, a gente gera, lógico, muitos benefícios econômicos para a região, né? Então, fortalece essa ideia de que dinheiro aplicado em áreas protegidas, né? Ainda que seja por uma compensação legal, não é um gasto, sim um investimento, é mais ou menos isso daqui. Aumenta, lógico, o emprego e a renda das regiões quando essa gestão é bem feita, né? Você acaba movimentando ali, porque é um setor econômico, o turismo. Estimula novos empreendimentos turísticos, né? Para diversificar a economia daquele local. Melhora a instalação, melhora o transporte, melhora a comunicação. Então, você traz aqui toda uma infraestrutura para atender o turista, que acaba atendendo também os residentes. Incentiva a produção local e a venda de mercadoria. Então, não só a área protegida em si, mas todo o comércio, né, que a gente tem naquela região acaba sendo incentivado, né? Então, gera todo esse movimento da economia da região onde a gente tem o turismo na área protegida. Como benefício social positivo, a gente pode melhorar muito a qualidade de vida daquela população que reside ali, porque é uma nova fonte de renda, é uma nova forma, né, de fazer, então, a exploração daquele local, incentivar as pessoas a se orgulharem da cultura do local. Então, às vezes, aquelas pessoas que nem conheciam ou que não valorizavam essa cultura local, que são residentes, passam, né, a se orgulhar daquilo. Se você mora em alguma cidade que tem um parque nacional, você também se orgulha mais daquilo. Isso é um benefício positivo, tá? Apoiar a educação ambiental para visitantes, para populações locais, né? Então, trazendo aí esses valores, essa sensibilização, essa noção de pertencimento, né? Daquele local que é tão caro, que é tão importante, que as pessoas estão pagando para ali conhecer, e você nasceu ali, você conhece e tudo mais, né? Incentivar essa conservação da cultura, que por vezes é bastante perdida, né? Então, a gente acaba trazendo luz para algumas coisas que às vezes estivessem se perdendo com o tempo, e fortalece ali, né, a cultura, o artesanato, a culinária, enfim, né, a arquitetura daquela região ali. Também contribui muito para a saúde ambiental, reduzindo o estresse e a fadiga, né? Já é comprovado que esse contato com a natureza, contato com ambientes naturais, traz, né, toda essa calma, né,
redução ali dos fatores de estresse que a gente tem no nosso corpo, tá? E claro, acaba aumentando aí então, né, toda a comunidade que está envolvida com a conservação na região, no local, na região, no estado e até no Brasil todo, tá? Quero mostrar para vocês alguns exemplos aqui né, desse impacto positivo do ecoturismo em algumas regiões. Então, esse aí é o turismo que acaba tendo um impacto positivo em Ruanda, na montanha do Volcans National Park, né? O Parque Nacional dos Vulcões lá, não sei se é assim que é a tradução, mas enfim, foi-se, né, criando aí então essa ação de turismo voltada para a observação dos gorilas. Então, lógico, isso tudo muito bem coordenado, tem os guias específicos, as pessoas têm, né, o que elas podem, o que elas não podem fazer, justamente para não correr risco, mas tem essa ação aí que é feita, né, uma ação de turismo para explorar, então, o ambiente natural e entrar em contato com esses animais aí, que são animais silvestres. Qual foi o fator positivo disso? Justamente essa movimentação de turistas ali inibe os caçadores ilegais dos gorilas, né? Porque tem uma movimentação naquela área onde não existia antes. Trouxe uma grande oportunidade de emprego para as pessoas que acabam virando guias, né? Se formam ali para isso, tem informação para isso. E trouxe também muito investimento para a região. Então, investimento em novas escolas, novos hospitais, né? Justamente porque passou-se até ali um movimento muito maior de pessoas relacionadas a esse tipo de turismo, tá? Um outro exemplo importante é do Parque Nacional de Kenting, que é em Taiwan, o primeiro Parque Nacional de Taiwan, tá? Então, nesse parque vivia uma comunidade, né, local ali, uma comunidade tradicional, tá? E aí, o que acontecia antes? Essa comunidade, ela tinha como sua subsistência a caça, a pesca, a agricultura de corte e madeira, tá? E queimada. Então, elas faziam ali, né, todo um impacto, gerava todo um impacto local naquele parque. A partir da criação do parque, então, houve toda uma mobilização dessa comunidade, todo um fortalecimento da cultura ali também, e essa comunidade passou então a sobreviver da venda de souvenirs e para atender ali as demandas dos turistas naquela região. Então, refeição, né, algum outro tipo de atividade turística, essa comunidade acabou se envolvendo. E aqui um outro exemplo, o Geoparque da Unesco em Araripe, em Juazeiro do Norte. Então, a gente tem essas formações geológicas ali específicas, né? Lá em Araripe houve um incentivo à população local para fazer o gerenciamento do turismo nessas formações geológicas, a venda de produtos artesanais, que é o que está aí na foto, né? Então fortaleceu muito os artesãos locais e o desenvolvimento da cidade, da mesma forma, uma cidade muito pequena, né? No sertão nordestino, e que aí acaba tendo esse desenvolvimento aí por conta do turismo, tá? E agora a gente fala dos impactos negativos no ambiente, nos ambientes, né? Os impactos biofísicos no ambiente mesmo. Lógico que uma quantidade de pessoas visitando aquele local acaba gerando uma piora da qualidade do ar, da qualidade da água, né? Então, quando a gente tem o transporte ali nesse local, a gente gera essa piora na qualidade do ar. As pessoas que mergulham, né, em águas aí, em parques, enfim, unidades de conservação aí, podem sim gerar uma redução da qualidade da água, porque vão usar protetor solar, vão usar, enfim, a gente tem, né, todo um contexto que pode gerar essa redução na qualidade da água.
mudança permanente no terreno e o consumo de recursos. Então, justamente para a gente ter a visitação, a gente precisa ter um mínimo de infraestrutura, e essa infraestrutura acaba mudando, sim, a paisagem, né? Seja com trilhas ali, com uma casa de recepção, uma casa de apoio, uma área de suporte ali para que as pessoas consigam ter um acesso mais facilitado, né? Uma acessibilidade melhor a um curso d'água, por exemplo. E a gente tem aqui também as perturbações de destruição de habitats de animais silvestres, a habituação desses animais à presença humana, a introdução de espécies exóticas invasoras e a poluição. Então, eu acho que de tudo isso aqui, né, a gente ter essa proximidade ali com animais silvestres, eles se acostumarem com os humanos, não terem medo dos humanos, se acostumarem a se alimentar do que os humanos se alimentam, isso é muito prejudicial para a ecologia do bicho, tá? A gente ainda tem impactos negativos na flora, que é a introdução de espécies exóticas invasoras ou patógenos por esse contato ali, né, com muitas pessoas, o pisoteio de algumas áreas, trilhas não planejadas que podem acabar acontecendo, por mais que tenha ali uma indicação de trilha, as pessoas podem, né, querer desviar disso e explorar novos caminhos, e a remoção intencional de espécies valorizadas, que é o que acontece muito com orquídeas, né, bromélias. Então, remover isso, que isso é inclusive crime, tá, gente? Não pode. Para a fauna, a gente tem os atropelamentos que acabam acontecendo, porque é uma área que recebe visitação, acaba tendo um movimento maior de veículos, e isso gera, sim, atropelamento, porque a fauna se movimenta, né, nesses locais, isso pode gerar o atropelamento, a caça e a pesca, a introdução de vetores de doença, o contato com o humano pode gerar ali, né, o contato de animais silvestres com vetores, com micro-organismos, protozoários, enfim, que eles não estavam acostumados e gerar doença por ali, e o abate de animais que ficam habituados com a presença humana, que é aquilo que a gente falou. O bicho fica tão habituado a ver seres humanos ali encantados, tirando foto, que perde o medo, e nem todos estão ali para tirar foto, né? Então, em algum momento, ele pode se deparar com o ser humano, não ter os seus hábitos de defesa e acabar sendo vítima aí de tráfico, de caça, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E os impactos sociais e culturais negativos é provocar aí uma descaracterização de tradições, como por exemplo, né, então fazer com que essas tradições ocorram de uma forma diferente, em uma época diferente, né, como vocês podem ver aí na imagem, a gente está vendo uma população, né, um grupo indígena fazendo ali algum tipo de ritual, eles estão obviamente vestindo biquínis, isso não faz parte da tradição deles, mas tudo bem, a gente compreende que ajuda, né, a ter a proximidade ali, mas às vezes eu mesmo já fui em visitas em que uma população, uma tribo ali indígena estava fazendo um ritual de pós-colheita, né? Tem uma hora específica para isso, eles cantam aquela música só faz sentido, porque eles estão agradecendo pela colheita, mas a gente acaba mudando um pouco tudo isso, né? Deterioração da mão de obra, quando aumenta muito a quantidade de turistas, a gente acaba não tendo ali mão de obra suficiente, e isso perde a qualidade, né? A gente traz vários malefícios de saúde, inclusive, mudança de comportamento. Então, principalmente nessas comunidades tradicionais que passam a ser muito observadas, pode ter algum tipo de mudança de comportamento justamente porque sabe que estão sendo observadas. Pode gerar maior insegurança para essas populações, pode sim trazer uma abertura para a exploração sexual, né? A gente pode ter nessas comunidades um problema muito grande, né? Não só nas tradicionais, mas na comunidade que sobrevive do turismo, que é a perda econômica sazonal. Então, ter um planejamento para manter isso ao longo do tempo é importante, tá? E o inflacionamento causado pelo turismo. Cidades turísticas, ambientes turísticos, né, onde a gente tem esses turismos em áreas protegidas, tudo é muito caro. Então, é caro para o turista, mas é caro também para o residente. E isso tudo é impacto negativo, tá? E a gente tem essa relação do ecoturismo e das comunidades locais. Então,
O ecoturismo, ele pode beneficiar muito com a proteção dessas comunidades locais. Então, eu te falei de vários impactos negativos, mas a partir do momento, por exemplo, tem uma imagem aí das quebradeiras de coco, a partir do momento que a gente entende o que elas são, entende onde elas estão, entende, entra em contato com esse trabalho, que é um trabalho tão difícil, né, tão árduo ali, a gente passa a ter, então, uma proteção maior dessa cultura, tá? E, às vezes, até uma valorização maior do produto, tá? E aí, por fim, para a gente encerrar, vou falar para vocês de alguns pontos, né, que a gente precisa, então, entender sobre a gestão das áreas protegidas relacionadas ao turismo. Primeira coisa é que o manejo adequado depende dos objetivos e dos valores das áreas protegidas. É o que a gente já conversou. Cada área protegida, ela tem um objetivo específico, ela existe para uma finalidade específica. Ou seja, o turismo, né, o manejo desse turismo precisa estar adequado a esse objetivo, tá? Então, de nada adianta a gente fazer um turismo, estabelecer esse contato, se isso não vai de encontro com esse objetivo, se isso vai ferir de alguma forma esse objetivo. Por isso que todas as visitações precisam estar de acordo com o plano de manejo, tá? Das unidades de conservação. Outra coisa, um planejamento proativo para o turismo e uma gestão de visitação aumentam a eficácia, né, dessa gestão de áreas protegidas. Trouxe aqui para vocês o exemplo, então, ali do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O que quer dizer esse planejamento proativo? Existe toda uma regra para você entrar no parque, para você fazer as trilhas, né? Você precisa ter uma vestimenta específica, você precisa ter ali, então, lanche, dependendo da trilha, né? Lanche, água e tudo mais. Então, já na entrada ali do parque, né? E lógico, né? Tem todo um controle também de quantidade de pessoas, enfim. Já na entrada do parque existe uma loja que vende tudo que você precisa, chapéu, blusa de manga longa, até bota, tá? Tem ali, porque, pasmem, as pessoas chegam lá de chinelo para fazer as trilhas e não é permitido. E tem também uma lanchonete que vai servir, então, como suporte ali. Quer dizer, isso é aumentar a eficiência da visitação. E você contribui com o comércio local, porque você vai gerar ali emprego, vai gerar renda, tem que ter alguém para tomar conta daquilo, né? E assim por diante. Outra coisa, mudar as condições de uso público é inevitável e pode ser desejável ao longo do tempo. Pode ser sim que a gente tenha que restringir ou ampliar o uso público de uma área protegida, tá? De acordo com a demanda. Restringir caso os impactos estejam sendo muito grandes e aumentar caso a gente tenha ali, então, uma necessidade maior de movimentar, né, todas aquelas atividades ali. Os impactos nas condições sociais e nos recursos são consequências inevitáveis do uso humano, tá? Então, a gente tem sempre que considerar, isso que eu falei para você, a gente tem sempre que considerar que qualquer atividade humana gera impacto, tá? Em maior ou em menor grau. O que a gente quer aqui é que os impactos benéficos do turismo sejam maiores do que os impactos negativos, tá? Então, a gente precisa considerar a capacidade de suporte. Eu não posso colocar muito mais gente visitando uma área do que o que ela suporta. Então, muitos parques têm esse controle, muitas áreas protegidas têm esse controle. Olha, a gente só pode receber tantos visitantes por dia. Mais do que isso não pode, porque vai gerar um impacto muito maior, tá? Limites aceitáveis de campo é o tanto, né, justamente essa troca. Quantidade de pessoas que eu posso colocar ali dentro, que não vão gerar impactos, que o ambiente seja incapaz de lidar com aquilo, tá? E indicadores e padrões de qualidade. Lógico, sempre manter um monitoramento daquela área para entender se a atividade de turismo está sendo benéfica ou maléfica, tá? Para conseguir corrigir aí com o tempo. Outra coisa, a gestão é direcionada para influenciar o comportamento humano e minimizar as mudanças induzidas pelo turismo. O que isso quer dizer? Gente, olha, quanto mais a gestão, então, direciona esse comportamento, é o exemplo que eu dei para vocês lá do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, tá? Então, olha, eu tô te indicando, você precisa ter uma roupa adequada,
você não pode entrar sem isso, você precisa ter água, você precisa ter alimento. E a gente, então, influencia esse comportamento, trazendo os recursos ali para as pessoas comprarem, né? Você tem aqui, por exemplo, né, trilhas bem sinalizadas, é por aqui que você tem que ir, não sai dessa trilha, né? Tudo isso ali é para você induzir um comportamento ao longo da visitação, de forma que a gente tenha menos impactos negativos e mais impactos positivos, de deslumbramento, de aprendizagem e assim por diante, tá? Impactos podem ser influenciados por muitos fatores, portanto, limitar a quantidade de uso é apenas uma das condições das opções de gestão, tá? Então, por exemplo, manter, né, ter ali uma prerrogativa de preços que podem, então, restringir essa visitação, o tipo de deslocamento ali dentro, né? Os valores dos ingressos acabam restringindo, por mais que a gente tenha uma legislação que tenha, né? Essa acessibilidade, isso tudo contribui. E aqui está o Parque Nacional das Emas, que tem, então, os carros oficiais, muitos parques têm isso, tá, gente? Os carros oficiais, os veículos oficiais, que só eles têm autorização para transitar ali dentro do parque, justamente para limitar, tá? Então é isso, é limitar esse impacto de acordo com uma gestão bem feita. O monitoramento é essencial para a gestão profissional, quer dizer, entender, tá dando certo as ações, a gente está tendo muito visitantes, o feedback desses visitantes, a conservação do ambiente em si, tá? Os impactos em si, tudo isso é importante para a gente corrigir erros ou incorporar novas ações. O processo de tomada de decisão deve separar a decisão técnica dos juízos de valor. O que isso quer dizer? Vou construir uma trilha nova dentro de um parque, tá? A gente vai fazer uma trilha nova. E eu sei que em um determinado local tem uma população muito sensível. Tecnicamente, a gente entende, né? Uma população vegetal, por exemplo. Tecnicamente, a gente entende que a trilha passar por ali seria mais fácil, tá? Mas eu sei que se a trilha passar por ali, eu vou gerar impacto nessa população. Então, a gente faz um novo traçado para essa trilha. Então, isso aqui é fazer uma gestão bem pensada e eficiente. Os grupos afetados devem ser engajados, pois o consenso e a parceria são necessários para a implementação. O que a gente quer dizer aqui? Olha, todo mundo que está sendo afetado, sejam as populações tradicionais, povos indígenas, quilombolas, quem vive ali, extrativista e tudo mais, mas não só a população ao redor precisa estar engajada com essa gestão, tá? Precisa participar disso. A gestão precisa pelo menos ouvir essas pessoas, né? Para entender o quanto que esse turismo está afetando positivamente ou negativamente essa população. E a comunicação é fundamental para aumentar o conhecimento e o apoio à sustentabilidade. Quanto mais uma área protegida joga para fora o que ela tem de bom, a estrutura, os benefícios, tá? Mais a gente consegue trazer, então, né, esse engajamento, tanto do turista quanto de quem trabalha ali, para a questão da conservação em si, tá? E aí, para a gente encerrar um resumão aqui, o que eu acho que é importante a gente entender quando a gente fala de turismo em áreas protegidas? Primeiro, o turismo em área protegida é sim muito importante para a conservação, porque aproxima a sociedade do conceito de conservação do ambiente natural, tá? Lógico que esse turismo ele precisa necessariamente estar voltado e estar alinhado com os objetivos de conservação da área. Cada área tem um objetivo específico e o turismo em nada pode, então, ir contra esses objetivos, tá? O turismo ele pode gerar impactos positivos e negativos. E o que a gente quer com uma boa gestão aqui, com o monitoramento, é justamente que os impactos positivos sejam maiores e mais benéficos que o impacto negativo. Mas é inegável, gente, que o turismo em áreas protegidas ajuda muito na conservação, porque a gente precisa ter um conhecimento, a gente precisa se aproximar de alguma coisa para a gente querer conservar, para a gente querer proteger, para a gente querer lutar por aquilo. Então, conhecer um ambiente natural é muito importante, porque quanto mais eu conheço, mais eu tenho ferramentas
para apoiar a conservação e até auxiliar nessa conservação, certo? Esses são os pontos que eu acho principais desse tema. Espero que vocês tenham gostado da aula. Arrasem lá na discursiva. Bons estudos para vocês e até nossa próxima aula. Tchau!